inconscientemente, né, ela aperta ou range os dentes durante a noite. E o que é que pode ser feito? O que fazer, né, para que não haja muito desgaste nos dentes? A gente vai falar agora sobre isso com o Dr. Randy, ele é fisioterapeuta. Seja bem-vindo, Dr. Randy. Obrigada. Bom dia, Marília. Bom dia a todos os paraibanos. É um prazer estar aqui com você, principalmente um fisioterapeuta falando sobre bruxismo. É verdade. Que geralmente tem aquela coisa, não é um dentista. Sim, fisioterapeuta, onde a gente vai trazer uma abordagem diferente, uma visão diferenciada para todos os telespectadores. Maravilha. Vamos lá. Você que tem dúvida aí também pode estar mandando sua pergunta através do nosso WhatsApp no 981457570, se caso você tiver alguma dúvida sobre este assunto, tá? Sobre o bruxismo infantil. Olha, o que que pode provocar esse bruxismo infantil? Toda criança, ela tem bruxismo? Então, Marília, não. Toda criança, ela não cursa, né, com o bruxismo infantil. Existem vários fatores. E algo que a gente precisa entender é que o bruxismo ela é uma expressão mecânica, uma condição clínica que se expressa na boca a partir de desequilíbrios que são internos, neurofisiológicos, tanto que é involuntário. Se fosse voluntário, seria algo mais localizado. Por ser involuntário, existem forças, vamos dizer assim, dentro do corpo que estão em desequilíbrios. E uma das coisas que o próprio fisioterapeuta pode tratar é a questão do sistema muscular que funciona em cadeia. Por exemplo, essas cadeias tensionais, alterações de postura, a tensão de cadeia anterior, ela é, vamos dizer assim, sinergistas, acompanham o movimento dos músculos de fechamento da boca. Tanto que, se você muitas vezes fizer uma pressão, uma tensão aqui, você sente um peso no rosto. Se o pessoal que está acompanhando quiser testar isso, quando a gente tensiona aqui, vem um peso também no rosto. Isso é dessa comunicação. Existe verdade. essa relação muscular também muito importante. Essa questão de você entender assim, é mais quando a gente está com o celular ou quando a gente realmente dá umas relaxadas, de vez em quando dá umas relaxadas assim. Aí a minha diretora, tá relaxando. Eu digo, é porque às vezes a gente vai relaxando, né? Mas, enfim, essa questão do celular, de tanto a gente ficar, isso também tende a gente ficar mais para frente, será? Pronto, a gente tem uma sociedade hoje que da posição ortostática, de ficar em pé, a gente está ficando cada vez mais sentado. Quando a gente fica sentado, a nossa tendência é jogar o centro de gravidade para frente. Quando a gente joga esse centro de gravidade para frente, a gente encurta essas musculaturas. Ao encurtar a musculatura, você gera repercussão em toda a cadeia e que de médio a longo prazo, associada a outros fatores como um estresse, uma hiperestimulação dessa criança, né, que vai levando a uma hiperatividade do sistema nervoso, começam a ser fatores que vão contribuindo para essa irritabilidade da musculatura. Sim. E dessa forma, os músculos se encostam mais, tensionam mais a arcada superior da inferior. E isso começa a ter o ranger, o apertamento, levando a consequências de quebra de dentes, perda de altura, problema de oclusão. Aí sim, o dentista também pode entrar para fazer toda essa correção. Certo. O tratamento, como é que ele é feito? Ele é feito com manobras, ele é feito com... Eu vejo que muita gente utiliza o tal do Botox, né? Que a gente usa mais para fins estéticos, tratamentos estéticos. Mas tem gente que usa o Botox para fazer essa parada aí, paralisa um pouco essa parte para que não fique, né, dando uso. Isso é certo? Não é certo? Qual tipo de tratamento indicado, ideal? Existe algum remédio, tipo também, que possa estar tomando? A gente gosta de ser bem ético nesse processo. Existem indicações e indicações. Para condições mais graves, a abordagem do Botox ela pode ser até pertinente. Atenção, não para a criança, mas para o adulto. Tá? A criança já é um ser um pouco mais específico. A indicação do Botox já passa para outras características. Agora, de forma a entender a causa verdadeira do bruxismo, você colocar o Botox é você inibir, matar a função por 6 meses, 3 meses daquele músculo, onde ele funciona em cadeia.
com essa característica, eu tenho outros músculos que vão compensar. E aí aquela pessoa que tinha uma tensão, colocou o Botox. Aí agora começa a ter tensão na nuca, começa a ter tensão nos ombros. Porque não adianta, essa tensão ela vai para algum lugar, porque existe uma origem dentro do corpo dela. É aí que o fisioterapeuta ele entra, né, que é uma visão mais integrativa do bruxismo, trazendo para o paciente uma melhora de qualidade funcional do corpo. E não apenas em relação ao posicionamento dos dentes, da mandíbula, nesse sentido. Então, o Botox, se você quiser para fins de alta gravidade, ele é até indicado. Mas na situação corriqueira, vamos dizer assim, em 90% dos casos, ele pode, de longo prazo, devido a essa inatividade da musculatura, prejudicar mais a longo prazo do que beneficiar. Certo. Gente, vocês também podem estar mandando perguntas e sugestões também pelo nosso YouTube, tá? Que a partir de agora tá ao vivo. Tá ao vivo aí pelo YouTube, tá? Então, se você quiser, pode mandar a sua pergunta, fiquem à vontade. Às vezes tem gente de fora, gente daqui, enfim. Então, podem mandar, fica à vontade, tá? Vamos lá, até que ponto, né? Quando que o bruxismo, ele pode ser preocupante? Principalmente nas crianças, né? Porque a gente sabe que, eu acho que criança o tratamento é mais rápido, assim, do que em adulto. Porque adulto já vem, né? Já desde, eu acho que de criança, que a gente não sabia, né? A gente não sabia nem dessas histórias de bruxismo, muitos transtornos, né, que hoje vem aparecendo também, a gente vem identificando agora, né, porque antigamente achava que era isso, que era aquilo, falava de tudo. É igual ao bruxismo, que eu acho que a gente já tinha desde criança e agora que veio aparecer essa história de bruxismo, né? Como é que é essa questão com as crianças? Amenizar. A sociedade moderna traz mais estímulos para o corpo que não tinham antigamente. As crianças antigamente, eu sou da época que jogava bola de gude, peão, que vivia na rua. Vivia brincando. Brincando. Né? Então, o meu corpo ele não tinha... A minha ansiedade, as minhas tensões musculares eram dissipadas todas ali na rua brincando. Hoje, as crianças vivem mais enclausuradas, com mais tensão, por conta que a hiperatividade do metabolismo pede essa tensão muscular por crescimento e várias questões. E dentro desse processo, o corpo precisa dissipar. E ao dissipar os dentes, as articulações, tem crianças com mais frequência de dores musculares, como dores cervicais, dores de coluna. Tudo isso já é o corpo gritando dentro de um modelo de vida que mudou. Então, daí estratégias diante do tratamento de inserir atividades para que esse corpo da criança ele transborde toda a energia e não fique acumulada, levando à exposição de outras áreas do corpo, como o sistema estomatognático, o apertamento. E aí você entra em outra seara, que é problemas domiciliares, problemas entre pais, conjugais, que aumentam a questão da ansiedade da criança, do medo do futuro, do medo de se o pai vai chegar em casa, vai ter um conflito, não vai ter. Então a gente precisa ter uma visão integrativa e não só olhar para a boca. Muitas vezes a inserção de um psicólogo, uma psicopedagoga, todos esses profissionais que entendem de fato a criança como um ser humano, ele precisa estar dentro do processo de avaliação e diagnóstico do profissional que atende. É verdade que a partir dos 3 anos já começa a aparecer o bruxismo na criança? Isso. Existe um momento da vida que o bruxismo ele até considera-se fisiológico, devido ao desenvolvimento da arcada dentária, que começa a estimular um pouco esse sistema nervoso. Mas depois da tomada de consciência, da interação com o meio, isso começa a ser preocupante, né? O ranger dos dentes à noite, o apertamento. E aí, o resultado, de fato, ele é um pouco mais rápido, se cuidado com antecedência, com antecipação, porque o corpo da criança, do mesmo jeito que expõe, ele também regride, porque é muito metabolismo. Diferente de uma pessoa que é mais idosa, onde os músculos estão mais tensos, que tem mais fatores agredindo o corpo. Nossa, a gente já está com o nosso tempo bem corrido. Só para a gente finalizar aqui, existe alguma maneira da pessoa tratar também em casa, cuidar em casa desse bruxismo?
se policiar, digamos assim, porque às vezes a gente se pega, né? A gente se pega no bruxismo, pelo menos, ó, eu mesma, gente, eu já confesso, eu já falei aqui, eu tenho esse bruxismo e às vezes eu acordo tensionada. Acho que tem outras pessoas que também passam pela mesma coisa. Ou se eu estiver muito tensa, eu estou ali também do mesmo jeito. Mas existe alguma maneira que a pessoa possa fazer em casa? Sei lá, se pegou desse jeito, o que é que faz? Vamos para o mito, né? Primeiro, o mito é: coloca o despertador para desencostar os dentes. Coloca um aplicativo que avise. Isso daí é totalmente mito, porque o bruxismo é involuntário. Exato. Isso não vai resolver. Mas a partir do momento que você toma consciência que é um problema que envolve músculo, você ter um trabalho de alongamentos, desde coluna cervical, dessa região mastigatória, o bocejar, o respirar, exercício de respiração, de relaxamento, de abrir esse tórax, que abre, que alonga essa musculatura, já começa a trazer benefícios. É algo muito simples, um exemplo que eu vou dar. O bruxismo é como se você tivesse o estímulo lá do corpo, onde esse estímulo fosse um fluxo de carro de trânsito no dia a dia às 18 horas. Se eu tiver os sinais sincronizados e as pessoas dirigindo bem, o fluxo vai andar. Mas se eu tiver um sinal com assincronia ou uma batida, um pneu furado, eu começo a reter. Trabalhar esses músculos, essa cadeia muscular, é deixar essa via livre para o fluxo andar. Maravilha. Tá aí, viu? Muito boa aqui as informações. Obrigada, doutor Randy. Volte mais vezes. A gente adorou aqui, né? É uma verdadeira aula. Falar em aula, ele também dá aula, né? Tem um curso também, né? Sobre isso, né, doutor Randy? Isso, a gente forma profissionais que querem se tornar referência em DTM justamente porque existe uma defasagem que vem lá da faculdade. Por exemplo, eu mesmo tive 2 aulas sobre DTM na faculdade. E eu tenho centenas de alunos que dizem a mesma coisa. E é essa visão que falta para evitar que trate sintoma. E sim foque na busca da causa verdadeira do problema. Maravilha. E quem quiser te seguir, segue por onde? @br.randy, R-A-N-D-Y, Marcos. Tá aí, viu, gente? Fiquem Tá à aí, vontade. então segue o doutor Randy. Tenho certeza que vocês vão ter muitas informações lá no Instagram dele. Ele dá umas aulas, viu? De vez em quando ele fica lá falando um pouquinho sobre isso, então é bom a gente pegar essas informações. De vez em quando eu tô lá, já, ó, coreano, eita, ó, ele tá falando sobre isso. Aí já fica atento. Então, fiquem também, viu? Segue lá. Obrigada, viu, doutor Randy? Bom, pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto. Não sai daí, porque a gente